Componente curricular: língua portuguesa. O objetivo é identificar funções do texto dramático escrito para ser encenado e sua organização por meio de diálogo entre personagem e marcadores das falas dos personagens e de cena. Já estudamos anteriormente o assunto e vamos dar continuidade. E para isso, vamos assistir um vídeo que é o texto teatral dramático, disponível no link. Fala pessoal, Felipe aqui. E no vídeo de hoje o nosso assunto será o texto teatral. O texto é um elemento fundamental para a criação das cenas apresentadas nas peças teatrais, e a escrita feita para o teatro tem uma estrutura diferente dos textos comuns que estamos acostumados a ler em nosso dia a dia. Ela é pensada para auxiliar no entendimento dos elementos que precisam fazer parte de cada cena, como o personagem, o local da ação, os diálogos, as intenções e a descrição das ações cênicas. O texto teatral é composto por dois textos, um principal e outro secundário. No texto principal, nós encontramos a fala dos personagens, e os atores vão decorar o momento de sua fala e o momento da sua escuta, quando o outro personagem estiver falando. O outro texto que compõe o texto teatral são as rúbricas ou o texto secundário, que é responsável por fazer a gente entender o movimento ou o ato de cada personagem dentro da cena. Observe o quadrado vermelho. Nele nós vemos um diálogo direto, o personagem falando. Já no segundo, que é azul, nós percebemos que existe antes uma indicação de que o artista deve ter uma atitude, no caso de bocejar, né, antes dele começar a falar. Então a gente vai começar a entender esses elementos teatrais acompanhando a fala do diretor sobre a importância do ensaio de mesa utilizando o texto teatral para a construção da peça O Leão no Inverno. Bom, esse aí é um ensaio de mesa, né? A gente chama de ensaio de mesa. Eu acho que é a parte principal da construção toda da peça. Por que a parte principal? Porque é aqui que a gente começa realmente a fazer um entendimento mais profundo do significado da peça. A gente começa também a aferir como que cada ator entende a peça. E também a gente começa a buscar as relações entre os personagens. O meu Richard será o próximo rei, não o seu Johnny. Conheço você, Henry, conheço todos os seus truques, suas artimanhas e estarei esperando por você em cada esquina. Faz diferença pra você quem será rei? Faz pra mim porque faz pra você. É um processo, um trabalho intelectual, não é um trabalho, na verdade, muito prático, não se levanta muito, mas o cuidado todo é, na verdade, com o sentido que está lá dentro do texto. Quando é bem feito, a peça já aparece nesse lugar. Por isso que eu acho que é muito mais importante, porque um ensaio de mesa bem realizado significa depois uma facilidade muito grande para a segunda fase, que é quando a gente levanta e começa então a estabelecer um pouco a geografia, a movimentação, a ocupação do espaço cênico. Quando o ensaio de mesa é bem realizado, bem feito e profundo, sério, é onde a gente também compromete o ator com a pesquisa da época, dos costumes e da psicologia de cada personagem. Bom, enfim, é um apanhado bastante profundo, geral, de tudo que a peça propõe. Então, assim, o processo de leitura, para mim, é a primeira grande descoberta do texto. Da onde esse personagem vai aflorar, para mim, sim, parte muito das palavras que estão ali naquele texto. Se eu puser a mim, vou te atacar de todas as formas. Eu sei. Sorrisos amorosos não nos farão mal nenhum. Consegue ler amor em meu rosto? Externamente, o que se vê é uma coisa que parece que não tem esforço nenhum,
E descobrir esse lado para mim durante essa leitura aqui do Leão junto com o Ulisses está sendo muito incrível, assim. Se eu gritar com você, grite de volta. Vou tomar nota. E tome nota disso também. Isso é que é importante. O diretor, na verdade, estimular o ator a imaginar, a buscar a sua visão, o seu mundo, porque é isso que será exibido para o público, não é o meu mundo. O público não verá o meu mundo. A gente fala muito das referências que a gente tem, né, dos atores ingleses falando textos e como é bonito e como eu acho que a gente aqui é muito passional, se joga, é muita emoção, então a gente está achando um equilíbrio aí. O público vai ver aqueles atores fazendo aqueles personagens, de preferência não, tentando que a minha presença jamais seja vista em cena. Quando o diretor é muito visto, pode contar que a peça é chata. Para dar continuidade, iremos agora ver um vídeo sobre os elementos de um texto dramático. Observe, gente. Hoje nós iremos aprender sobre o gênero drama, ou também conhecido como teatro ou peças teatrais, sendo um tipo específico de história. Se você já assistiu a um filme, programas de televisão, peças de teatro ou ouviu uma peça teatral no rádio ou em um podcast, você já experimentou a magia das artes dramáticas. Escrever um drama é diferente de escrever um poema ou um outro tipo de história. E a leitura destes textos também é diferente. É isso que veremos na aula de hoje. Eu vou te mostrar uma parte de um pequeno drama e veremos as partes que compõem a peça de teatro dramática. Aqui nós temos o título da peça, Minha Tia Incomum. Em seguida, nós temos as personagens que compõem o elenco do drama. Isabela, uma garotinha de 12 anos, e Yasmin, sua tia. Pode haver pessoas que são somente citadas, como o pai de Isabela dormindo na cena 2, mas ele não aparece em cena. Uma peça teatral é dividida em cenas, como se fossem capítulos de livro. As cenas podem dividir as sessões de um drama em períodos do dia ou até locais. Veja, a cena 1 acontece no início da noite, lá fora. A cena 2 acontece um tempo depois, dentro da casa de Isabela. E como sabemos disso? Temos aqui as instruções entre colchetes dizendo onde a cena se passa no tempo e em qual espaço. Na primeira cena diz: início da noite. Isabela está passeando com sua cachorrinha, a Pulguinha, quando de repente surge um morcego. Aliás, o nome Isabela está escrito em letras maiúsculas para se destacar, a fim de que a atriz que interpreta a Isabela não esqueça de suas falas. Depois da descrição do tempo, local e brevemente o que irá acontecer na cena, temos a cena efetivamente acontecendo. Se estivéssemos assistindo a esta peça, veríamos que Isabela estaria passeando com sua cachorrinha em um cenário que é o seu bairro. Veríamos muitas casas, a calçada onde ela está andando, as árvores, um hidrante. Quando nas instruções da cena diz que um morcego de repente aparece, Isabela não disse isso em voz alta. Muito provavelmente, um fantoche de morcego simplesmente apareceu em cena, operado por alguém fazendo uma marionete. E então nós temos essa linha de diálogo falado por Isabela. Ei, desde quando nós temos morcegos nessa vizinhança? Vamos embora para casa, Pulguinha. O nome do personagem no início indica quem está falando. Às vezes, o ator ou a atriz tem uma direção de palco sobre o que fazer pouco antes de começar a dizer suas falas. É o que vemos na cena 2. Yasmin, tia de Isabela, aponta para um baú gigante antes de falar. Bom, então hoje nós vimos como é um texto teatral dramático, os personagens e suas descrições. Vimos que a peça é dividida em cenas e que podem ter informações sobre direções de palco. Vimos também as linhas de diálogos que os atores precisam dizer em voz alta. Agora que você sabe as partes que compõem esse texto, por que você não escreve seu próprio drama? Bons estudos! Então, esses são os elementos que compõem o texto dramático, ok?
Muito bem. Agora que já relembramos os elementos e indicadores do texto teatral, dramático, chegou a sua vez de fazer a sua atividade. Nas páginas do livro didático, o ápice, o livro do aluno, você irá realizar a atividade página 250 a 253, somente a leitura do texto. E nas páginas 254 e 255, você irá copiar a atividade para o seu caderno normal, escrever e responder as questões propostas. Agora é com você.